E aí, gente, o assunto de hoje é para falar sobre um tema que eu acredito que seja importante discutir e falar para vocês. Acredito que vocês, meus seguidores ou alunos e ex-alunos, devem ter observado que eu mudei o nome, né, das minhas redes sociais, principalmente do Instagram. Eu mudei o nome porque eu comecei a sentir uma necessidade há alguns meses que o nome biologia não estava mais servindo, o nome biologia e etc., como usualmente eu intitulava as minhas redes sociais, né? O nome biologia e etc., ele vinha como principal proposta trazer justamente essa analogia com a minha formação inicial, que é em ciências biológicas pela Universidade Estadual da Paraíba. E aí, dentro dessas minhas redes sociais, né, do Biologia e etc., eu discutia muito sobre conteúdo científico e divulgava os meus resumos, né, porque eu assistia muita videoaula pelo YouTube, eu fazia resumos. Era um momento em que, no ano 2017, eu tinha uma bolsa de estudos que era desenvolvida por um programa que eu estava associado, né, um programa de extensão, e a partir disso eu conseguia, através dessa bolsa, comprar canetinhas, comprar recursos que favoreciam com que eu desenvolvesse resumos tão elaborados, tão prazerosos de desenvolver uma leitura, né? Então esse Instagram ele tinha como principal proposta atrelar a divulgação científica, mas também os meus próprios resumos que eram desenvolvidos durante o Lauriston da graduação, né? Então, o nome biologia e etc., ele tinha como essa proposta fazer essa divulgação científica de todo o conteúdo que estava voltado à biologia, de todo o conteúdo que estava voltado a falar sobre a vida, né? A vida de maneira geral. Principalmente quando a gente se adentrou em meados de 2020, quando estávamos imersos à pandemia do Covid-19, o Biologia, etc., ele teve a sua ascensão, né, onde eu comecei a fazer divulgação científica muito relacionada à Covid-19, mas com muita, ainda certa rigidez para falar, né? Eu ainda não tinha tanta facilidade em falar na câmera, mas ao longo do tempo eu fui desenvolvendo esse tipo de situação, né, de falar com a câmera. Isso foi sendo incentivado ao longo do tempo. Então, por que que eu mudei o nome atualmente, né? Por que que eu agora consolidei com o meu próprio nome e removi o nome Biologia e etc. Porque há alguns meses atrás eu fui percebendo que não estava mais condizendo com aquilo que atualmente eu estava vivenciando. Então, o que é que eu estou vivenciando nesse exato momento? Eu ainda continuo sendo professor, eu continuo sendo professor de anatomia. Eu não sou mais professor de biologia. Eu tenho meu diploma de professor de biologia, mas a gente sabe que eu não dou aula mais de biologia. Eu nunca dei aula de biologia, para falar a verdade. Eu sempre dei aula de anatomia e fisiologia humana. Sempre. Sempre eu estive falando sobre algo relacionado à área da saúde. Então, dentro até mesmo da Covid-19, eu desenvolvia lives com outros influenciadores, outras pessoas que estavam falando sobre a área da saúde. Então, eu não me recordo o momento em que eu falei sobre a biologia propriamente dita. Eu sempre estava falando sobre saúde e sobre anatomia e fisiologia humana. Atrelado ao fato que nos dias atuais eu estou imerso ao mundo da odontologia, onde estou falando muito sobre estruturas dentárias, elementos dentários, o sistema estomatognático, né, a ATM, as articulações da ATM, né, e dentre outros elementos que estão voltados para a odontologia, eu decidi que nesse momento chegou uma nova fase na minha vida, que seria deixar mais enfático as minhas redes sociais, deixar ela mais enfática naquilo que de fato eu estou discutindo, naquilo que de fato eu estou falando, que é sobre anatomia, fisiologia, o corpo humano e odontologia.
Então, diante disso, eu anuncio que o nome Biologia e etc. ele foi removido e hoje eu estou utilizando esse novo títulozinho aqui no Instagram. Obviamente, eu ainda permaneci com o nome professor, né? Porque eu não estou rasgando meu diploma, meu primeiro diploma, que foi conquistado com tanto êxito e com tanta luta. Eu ainda continuo com ele aqui como professor, porque eu continuo sendo professor de anatomia e fisiologia humana. Eu ministro aulas de anatomia geral, de anatomia de cabeça e pescoço, de fisiologia humana, sobre o corpo humano, mas acima de tudo, eu também estou falando sobre odontologia, sobre dentes, sobre estruturas dentárias e assim sucessivamente. Então, diante disso, eu acredito que eu estou me adentrando a uma nova fase nas minhas redes sociais, a uma nova fase da minha vida, onde essa minha rede social ela vai continuar falando sobre aquilo que eu estou falando atualmente, que é sobre o corpo humano, mas que de maneira mais enfática eu consolido esse nome, que é esse novo nome que eu estou exibindo aqui para vocês. Não é mais biologia, agora é Lauro Chão Soares. Então é isso, gente. Eu espero que vocês entendam, gostem dos conteúdos que eu estou criando aqui para vocês e que, acima de tudo, vocês continuem me vendo aqui nas redes sociais, por mais que eu tenha mudado aqui o meu nome e que continuem admirando e gostando do meu trabalho. Um beijão aqui para vocês e até mais.